Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Infelizmente, nós estamos gravando hoje um pouco atrasado, né? Amanhã já é a nossa escola bíblica dominical e nós tivemos algumas intempéries essa semana e por isso que nós não conseguimos, né? Eu não consegui gravar durante a semana, mas eu acredito que você que é estudioso, está aqui sempre no nosso canal, vai estar também assistindo essa aula junto conosco. Eu quero avisar para vocês que a aula de hoje vai ser bem resumida, mas os nossos slides estarão aí disponíveis na descrição para você baixar e eu espero que seja assim de uma boa ajuda para você na sua aula nesse domingo, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro ponto hoje. Nós iniciamos a aula hoje da nossa lição de número 11, falando sobre o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. O texto áureo se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A nossa verdade prática vai dizer que a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que persevera e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. E a nossa leitura bíblica em classe, a qual nós não iremos fazer hoje, como eu já disse que o vídeo é resumido, se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 6, aí o versículo 11, e depois 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 ao 17. E aí o primeiro ponto hoje que é tratado na lição da nossa escola bíblica é a preocupação do apóstolo Paulo, do seu ensino, né, em relação aos irmãos que ele deixou nas igrejas. Então ele adverte esses irmãos nas suas cartas pastorais a respeito das heresias que estão dentro da igreja. E praticamente a lição ela vai gerar, né, ela vai correr em torno desses termos, desses dois termos, a ortodoxia e a heterodoxia. Então são dois termos tecnicamente importantes, como diz a lição, porém é importante os irmãos frisarem que nem toda vida a palavra heterodoxia ela é usada comumente para se referir a uma heresia propriamente dita, mas alguns teólogos costumam utilizar como alguém que tem um pensamento diferente de uma doutrina que foi formulada há um certo tempo, né? E aí, por exemplo, existe uma doutrina diferente entre os católicos e os evangélicos, entre os católicos, os evangélicos pentecostais e os evangélicos reformados, enfim. Mas nesse termo que nós iremos utilizar hoje é sobre, sim, na perspectiva das heresias. Então vamos continuar na nossa lição hoje. Então, ortodoxia e heresia são dois termos técnicos que a gente já falou aqui. Esses termos nos ajudam a compreender a preocupação de Paulo com a visão de heresias nas igrejas locais. Então, o segundo ponto diz o seguinte: o que é ortodoxia? O que é ortodoxia? A palavra ortos, que do grego, aquilo que é direito, aquilo que é reto, aquilo que é certo, aquilo que vem, né, de um ponto fixo. E aí, queridos irmãos, aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 2, ele diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, justamente como a gente está falando desse termo aqui, a ortodoxia é a definição técnica dessa palavra diz respeito à absoluta conformidade com o princípio de doutrina. O nosso próximo ponto aqui é para falar sobre a heterodoxia, né? A palavra hétero aqui significa aquilo que é diferente, que é outro. Por exemplo, quando a gente escuta uma seita talvez falando que Jesus ia enviar outro consolador, ele não usa essa palavra héteros, ele usa ágios, ou aios, né? A gente não sabe a pronúncia realmente do grego, de como era, mas a palavra que é usada ali para referir como o Espírito Santo não é héteros, não é alguém diferente de mim, é alguém que é como eu. Se ele tivesse usado a palavra aqui, héteros, ele tinha falado do Espírito como se alguém diferente dele, mas o Espírito como eu, né? Então o conceito de heterodoxia, aquilo que é diferente da ortodoxia, aquilo que é diferente da doutrina que já estava comumente pregada entre os irmãos. E aí vamos aqui no dicionário, né, para a gente ver numa perspectiva mais geral, não só teológica. A palavra heterodoxia tem o caráter daquilo que se opõe a padrões tradicionais,
a doutrina ortodoxa, condição da pessoa contrária a regras, aos dogmas e opiniões estabelecidas por um grupo, tá certo? Uma opinião diferenciada, uma opinião que diverge daquilo que foi colocado. Se uma igreja ela diverge da palavra de Deus, ela é uma heterodoxa e também herege. Mas é claro que tem pensamentos heterodoxos de grupos para grupos. E aí a gente não vai se deter nessa perspectiva agora. Então, héteros, aqui, opinião diferente, oposições a padrões, normas ou dogmas estabelecidos, ou seja, doutrinas estabelecidas, tá bom? Então, ortodoxia, ortodoxia tem um só parecer, oriundo de uma fonte só. E já a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto, ou seja, diverge, né? Coloca celeuma em cima, coloca outros padrões que não foi o estabelecido primordialmente nas coisas que foram estabelecidas. E aí, então, o apóstolo Paulo, a igreja, ele diz o seguinte, que deve manter a unidade doutrinária, ou seja, a ortodoxia da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios que têm se levantado, não só naquela época, mas essa de hoje. Doutrinas que vão contra a palavra de Deus, elas são heterodoxas, elas são hereges e devem ser combatidas. A igreja não pode só apenas deixar esse tipo de coisa, apenas uma crítica em relação às heresias, à heterodoxia no sentido da palavra de Deus, mas ela também tem que combater, ou seja, pregar contra, militar contra isso, tá bom? Próximo ponto aqui, segundo a advertência do apóstolo, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertir alguns irmãos que não ensinem outra doutrina. Essa palavra outra aqui é usada, né? Héteros, outra doutrina, uma doutrina diferente daquilo que foi aplicado. A gente se lembra que em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo vai dizer, se algum anjo do céu lhes trouxer, ou até mesmo nós, outra doutrina, além daquilo que foi pregado, seja considerado anátema, outro testamento, aliás, outro evangelho, seja considerado amaldiçoado. Então o apóstolo nos identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas que investiam contra o rebanho de Deus, não perdoando. São lobos ferozes, né? E aí tem uma diferença entre aqueles irmãos que estão dando trabalho na igreja, que são pessoas convertidas, ainda não chegaram ainda à sua maturidade cristã, em detrimento daquelas outras que realmente nunca se converteram e estão ali fazendo as coisas erradas de propósito, tá bom? E aqui o próximo ponto, ainda no segundo tópico, a ameaça de corrupção doutrinária. Então, quais eram os problemas de ordem doutrinária das igrejas? As igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos do primeiro século sofreram com aflições de conceitos filosóficos pagãos aqui e judaizantes também na interpretação da doutrina apostólica. Então, problemas tratados na igreja foram, primeiro, em Éfeso e Corinto, a gente vê a grande repreensão ou exortação do apóstolo Paulo em relação ao paganismo, tentando adentrar dentro da igreja. E aí, queridos irmãos, a gente vê uma questão sincrética, o sincretismo, que é a mistura de conceitos, né, de pagãos com os conceitos cristãos. Queriam fazer uma mistura. A gente aceitou a Jesus, mas a gente queria, né, fazer aqui, ficar em êxtase, como a gente fazia antes dos ídolos. O apóstolo Paulo vai repreender isso, tanto os irmãos em Éfeso, quanto também os irmãos em Corinto. E aí, não só isso, eu coloquei aqui separado, mas eu coloquei aqui tem mais ênfase na carta do apóstolo Paulo. Outro problema era a perspectiva judaizante, né? Filosofia judaizante entrando dentro da igreja, fazendo com que os irmãos guardassem leis cerimoniais, não a lei moral a qual o Senhor tinha deixado, mas a lei cerimonial que já tinha sido cumprida em Jesus, queriam guardar essa lei cerimonial, como a lei dietética. A gente falou também isso em outras aulas. E aí o apóstolo vai veementemente pregando contra isso e combatendo que isso é uma heresia. Quantas igrejas hoje a gente não vê, né? Com sal grosso, azeite ungido, enfim, judaização dentro da igreja não é bom e é heterodoxo e é herege, tá certo? Então vamos lá. Fábulas e genealogias intermináveis, como diz o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 4. Vamos ver o que ele diz. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões ou problemas, brigas, contendas do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. E aí a gente vê aqui o que são fábulas. Antigamente tinham narrações de mistério, principalmente na perspectiva
gnóstica, né? Mistérios ocultos, que você precisava ter um certo tipo de grau para entender realmente a palavra de Deus, esse mistério. E aí era fábulas sendo contadas dentro da igreja, né? A gente usa aqui no Nordeste, não sei se para aí usa tal de mandinga, né? É gospel, que é muito usado hoje em dia e também pode ser considerado nessa categoria, tipos de fábulas dentro da igreja. E a gente vê aqui também que os judaizantes ficavam procurando as genealogias para ver se você era judeu, se tinha o sangue da linhagem de Abraão. E aí o apóstolo Paulo disse que os irmãos não deveriam se preocupar com isso. A gente vê também hoje, talvez, essa modernização dessa busca de uma genealogia na igreja dos mormons, que procuram aí uma genealogia passada até o final. Uma das igrejas que tem o maior acervo genealógico do mundo é a igreja dos mormons, né? A seita dos mormons. Nós consideramos como realmente uma denominação sadia cristã. E eles procuram para fazer o batismo dos mortos, que é uma coisa totalmente fora as regras da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, que saiam disso, isso aí causa contendas. E a gente agora é da linhagem de Abraão pela fé e não pelo sangue, como os judaizantes queriam impor diante da igreja. Chegamos ao nosso último ponto, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Veja aqui o que diz, né? A igreja como guardiã da sã doutrina. Mas se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja ela é o baluarte, em outra tradução, ela é quem leva a verdade, ela é a coluna, ela é quem sustenta a verdade, a igreja de Deus, através da sua pregação alicerçada, através da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo, ela é o baluarte da verdade, é o sustentáculo da verdade, é quem leva através da palavra de Deus a verdade. Tá bom? Próximo ponto aqui. Ora, o fim do mandamento, que é o objetivo do zelo da sã doutrina. Qual era o fim? Essa palavra aqui, fim, é objetivo, certo? É o amor de um coração puro e de uma boa obediência e de uma fé não fingida. Então, quais eram as obras dos falsos profetas aí, queridos irmãos, desse período? Primeiro, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos e os falsos mestres geram contendas, dissensões e gangrenas na comunhão. Ou seja, problemas na comunhão, doenças no meio dessa comunhão da igreja, né? Utilizando aqui esse termo gangrenas aqui para mostrar aos irmãos como era, né? Era como se fosse uma doença que se alastrava os falsos ensinos dentro da igreja. Eles também potencializavam as obras da carne. Os falsos mestres vêm potencializando as obras da carne, como ser avarento, né? Porque eles próprios são assim. Avareza, egoísmo, egocentrismo, antropocentrismo dentro da igreja, né? Fazendo com que as pessoas desejem mais as coisas da terra, tenham contenda entre os irmãos, ele está perseguindo você, então Deus vai pegar ele, porque você é um ungido do Senhor. Então, os falsos ensinos, os falsos mestres entram com essa perspectiva. E o próximo ponto aqui é que eles não são inocentes. Esse tipo de falso mestre aqui, irmãos, não estão inocentes na igreja, não. Eles têm um coração realmente corrompido e querem levar o malefício para dentro da casa de Deus. Então, o verdadeiro ensino é ao contrário disso. Veja o que o apóstolo Tiago diz, capítulo 3, versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu deixo para você aqui fazer uma narração gigantesca através dessa palavra com esse contraste dos falsos mestres. E aí, chegando no final da nossa aula aqui, a primazia do amor, certo? O objetivo dessa instrução aqui na NVI diz o seguinte, é o amor. A gente leu o fim, né? Então, o objetivo é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, a gente vê aqui, primeiro, coração puro, depois uma boa consciência e uma fé sincera. Olha a diferença do ensino dos falsos profetas, né? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa instrução, o objetivo dela é o amor. Final de tudo vai ser gerado o amor nessa boa instrução. Como um pai que está cuidando de um filho, como aqui eu coloquei essa imagem para chamar a sua atenção, como um pai que está cuidando de seu filho, ajudando ele aí, e no final das contas vai ser gerado o amor, né? Esse sentimento amoroso por ter sido instruído e pela igreja de Deus está alicerçada nisso. Então o zelo do apóstolo, ficou separado alguns aqui, né? Do apóstolo se dá justamente para impedir que o espírito dos falsos profetas se infiltrassem dentro da igreja. Essa era a perspectiva do apóstolo Paulo, cuidar para que os falsos ensinos
não ficassem dentro da igreja corroendo como uma gangrena. Meus amados irmãos, esse resumo de hoje, dessa aula, nós ficamos por aqui e se Deus quiser, na próxima aula estaremos juntos. Deus abençoe e a paz do Senhor.